Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu tô com um convidado mais que especial, meu amigo Peixoto Acioli. Peixoto, obrigado por estar aqui com a gente no podcast. Obrigado você, Vini, obrigado pelo convite, obrigado por me estar dando essa oportunidade para que a gente fale um pouquinho mais dessa carreira maravilhosa que é a carreira de agente imobiliário. Show de bola, Peixoto. Bom, acho que você dispensa apresentações, mas para quem não te conhece ainda que está ouvindo, queria que você falasse rapidinho quem é o Peixoto. Vini, o Peixoto é um cara apaixonado por ajudar pessoas, mas tem uma condição, desde que as pessoas estejam 100% comprometidas com os seus objetivos. Aliás, a pior coisa do mundo é você querer que a pessoa tenha um grande sucesso, mas esse sucesso que você deseja para ela e o compromisso que você tem com o sucesso dela é menor do que o compromisso que ela tem com ela mesma. Então, eu consegui entender isso e resolver, inclusive, alguns problemas pessoais exatamente por conta desse meu desejo de ajudar as pessoas. Eu estou na Remax há 10 anos, na verdade eu iniciei na Remax em 2009, hoje eu sou presidente da companhia, sou um apaixonado pelo franchising, adoro o mercado imobiliário, sou formado em marketing, tenho pós-graduação em marketing, tenho pós-graduação em gestão de franquias pela FIA USP, sou conselheiro de administração pela Fundação Dom Cabral, pelo Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, enfim, mas mais do que tudo, como eu falei, sou um apaixonado pelas pessoas e por ajudar as pessoas. Show. Peixoto, na Remax Brasil a gente fala muito sobre exclusividade, sobre trabalhar o proprietário. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos agentes que estão ouvindo, para os brokers também, enfim, para todo mundo que ouve. Um detalhe legal é que tem muita gente que ouve o podcast que não é do ramo imobiliário. Né? Ainda. Porque quando começa a escutar o seu podcast, eu tenho ouvido, tenho me apaixonado e cada vez mais a gente se apaixona pelo mercado imobiliário. Então, e tem pessoas que me falam o seguinte, bom, muitas das dicas que vocês dão no podcast eu consigo aplicar na minha carreira, independente do que eles fazem. Isso é bem interessante, mas como o nosso foco aqui principal são os agentes imobiliários ou os possíveis agentes, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a exclusividade e qual é o processo de captação de um corretor Remax para que ele tenha sucesso nas transações imobiliárias. Vini, a exclusividade por ela mesma, apenas a exclusividade é um grande erro. A exclusividade, ela deixa muitas vezes, e por isso que as pessoas têm medo de exclusividade, ela deixa o cliente refém de um corretor, muitas vezes, que não é um bom profissional. E quando eu falo bom profissional, eu não estou falando de ética, eu não estou falando eu estou falando de performance. Tá? Então, muitas vezes o corretor ele vai para o cliente, ele pega uma exclusividade, assina um contrato de exclusividade por 6 meses e ele, com um pacto com David Copperfield, desaparece. E se o cliente de alguma forma vende aquele imóvel, ele vai no cliente e judicialmente consegue ganhar aquela comissão. Então, essa exclusividade ela é nociva e eu, como cliente, jamais daria para um corretor. Agora, quando a gente fala da exclusividade no modelo da Remax, no modelo das melhores práticas do mundo, e eu não estou dizendo que é só a Remax que faz dessa forma. Tá? Tem muitos corretores que, apesar de não estarem na metodologia da gente, que é muito mais completa, eles fazem algumas coisas que são importantes, como dar atenção para o cliente, e não desaparecem. Agora, no caso da Remax, ela tem um método que é fundamental para que aquele imóvel seja vendido, para que o cliente tenha sucesso, para que todos ganhem, para que todos fiquem felizes com essa negociação. Esse eu acho que é o grande desafio, que é fazer o processo todo da exclusividade. A exclusividade é a ponta do iceberg. E diferente do mercado tradicional, onde a exclusividade garante ao corretor aquela fidelidade forçada do cliente, no caso da exclusividade no modelo da Remax, o que ela garante efetivamente é a remuneração pelo trabalho exaustivo e o investimento que o corretor faz para vender aquele imóvel. Uma segurança para ele poder fazer as atividades que ele precisa fazer para vender, de fato. Sem dúvida nenhuma. E qual é o primeiro passo para essa captação exclusiva?
esse serviço diferente? Vini, o primeiro passo, e aí, como você falou há pouco, que outras pessoas de outros segmentos escutam o podcast, eu poderia falar um pouco de uma maneira geral, que é o profissional, seja ele qual for, né, para conseguir sucesso no seu negócio, ele ser especializado, ele ter conhecimento efetivo do que ele está fazendo, e no caso do corretor, a especialização passa pelo posicionamento dele. Imagine você, um bairro como Vila Madalena, aqui na zona oeste de São Paulo, área que a Remax Complete atua. Então, um corretor, para ele vender algo lá, ele precisa não só ser especializado no bairro de Vila Madalena, mas muito mais do que isso, ele tem que fechar um pouco esse raio de atuação e ser especializado talvez em 8, 9, 10 quadras, 5 quadras, dependendo da densidade de imóveis na região. Então, quando a gente fala ser posicionado, ser especializado, nós estamos falando, Vini, e você, mestre disso, sabe muito bem como fazer isso, mas nós estamos falando dele entender absolutamente tudo sobre aquela região. E para você entender tudo sobre aquela região, é importante, fundamentalmente, que você viva aquela região. Então, se você vai cortar o cabelo, você corta o cabelo lá no cabeleireiro, no barbeiro daquela região. O cabeleireiro não é bom, não tem problema, corta lá mesmo, que ele é seu cliente e ele vai recomendar a você. O café da manhã, você vai tomar lá naquela região. Restaurante, você só frequenta naquela região. Então, basicamente, você se torna um popstar naquela região. Todo mundo lhe conhece, todo mundo fala com você. Aquela senhora que está lá lavando a calçada pela manhã, você passa e deseja bom dia. Na quinta vez que você fizer isso, na sexta vez, ela já está lhe chamando pelo nome, você já está chamando ela pelo nome. E quando se falar em um corretor imobiliário, certamente ela vai lembrar de você. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é o posicionamento. Eu falei, Peixoto, a gente fala lá na Complete, a gente está com um trabalho muito forte de posicionamento nos prédios que os corretores atuam, e junto com isso a gente está fazendo vídeos e coisas além para a gente aparecer mais ainda para as pessoas que estão ali. E a meta desse projeto é que os corretores sejam reconhecidos na padaria. Quando a gente tiver isso, que chegou na padaria e fala, você é o corretor da Remax Complete, aí a gente bateu a meta, chegamos onde devia. Mas você está tão certo disso, Vini, que o corretor número 1 do mundo na Remax é um cara que eu adoro, que eu tenho um carinho muito grande. Ele já veio aqui ao Brasil, chamado Kim Land, ele é na Ilhas Caimã, e a mulher do Kim, ela foi apresentadora de televisão durante muito tempo nas Ilhas Caimã. Mas você acredita que, e num canal muito importante lá, mas o Kim, ele é mais famoso nas Ilhas Caimã do que a mulher. Caramba. Mesmo estando na televisão. Então é disso que a gente está falando, é desse reconhecimento, dessa vontade que a gente tem de fazer um bom trabalho, e no nosso caso, para fazer um bom trabalho, uma das coisas é você ter autoridade naquela região, ser reconhecido naquela região. Exato. E o próximo passo? Próximo passo, se você fez isso, certamente é um passo importante, mas além disso, é muito importante, Vini, que você participe de treinamentos, que você, por exemplo, a gente estava outro dia fazendo um evento na Remax, no Teatro Eva Hers, ali na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas que lá estavam presentes eram as pessoas que mais faziam vendas, que mais faziam transações. Ou seja, é muito importante a gente participar de treinamento, porque quanto mais você aprende, mais você ganha. Então, imagine só, você faz treinamento, você é estrategicamente posicionado, você conhece o produto porque você está naquela região, tá? Então é fundamental que você conheça os produtos da região, você está vivendo aquilo ali, você tem uma competência. E você precisa, dessa forma, se apresentar e fazer a primeira venda, que é a venda de você mesmo. Para isso, você precisa ter um dossiê do corretor. Então, primeira coisa, você ser posicionado em um especialista no bairro. E segunda coisa, você ter um dossiê do corretor. E o que é o dossiê do corretor? É mais ou menos uma apresentação
do corretor e da corretora imobiliária, com todos os cursos que ele já fez, com o reconhecimento que ele já teve. Peixoto, mas eu estou começando agora, não tem problema. Você está, por exemplo, se você estiver na Remax Complete, quantos anos tem a Complete já? 4 anos. Então você apresenta a Remax Complete. Peixoto, mas eu iniciei numa imobiliária que acabou de fechar o contrato com a Remax, acabou de abrir as portas, não tem problema, fala da Remax Brasil, fala da Remax Mundial, ou seja, quando você está numa marca forte como a nossa, você consegue ter uma história que não é sua, mas que a partir do momento que você entrou, você faz parte dela. Sim. Então, participar de treinamentos, ser reconhecido, se você já é um corretor premiado, coloca lá, se você já esteve no ranking, coloca lá, porque isso vai gerar credibilidade. Então, primeira coisa que é muito importante, posicionamento. Segunda coisa é o dossiê do agente imobiliário, que vai passar para cada um dos clientes o know-how, a experiência e tudo aquilo que você, como profissional, viveu. Legal. Com o dossiê, o corretor, a gente sabe, ele vai numa visita e entrega isso ao cliente. E aí, nessa primeira visita, que a gente já comentou bastante no podcast, de conhecer o imóvel, conhecer as necessidades do proprietário, criar uma empatia com aquela pessoa. E depois disso, Peixoto, pós o dossiê aqui que o corretor tem que fazer. Vini, essa coisa que você tem falado no podcast, da primeira visita, e você tem falado nos cursos, nas palestras que você dá, é uma coisa muito interessante, mas pouca gente faz. Pois é. Né? As pessoas já querem ultrapassar etapas e com isso elas perdem o cliente por se tornarem mais do mesmo. Então é fundamental esse passo a passo que você está falando e cada um desses passos que a gente está dizendo tem vários passos dentro deles. Sim. Né? Tem vários subpassos, vários passinhos dentro dele. Então, primeiro posicionamento, depois o dossiê do corretor, do agente, e aí você vai analisar aquele imóvel, evidentemente. É fundamental que você analise de maneira profunda aquele imóvel. Aliás, é uma coisa que eu não consigo entender, Vini, é que quando a gente vai no médico, eu não consegui ver ninguém até hoje que chega no médico e fala assim, doutor, eu tô com febre e me passa penicilina. Não, a única coisa que você fala, aliás, o médico pergunta por que você está lá e você começa a falar os problemas que você tem, as doenças que você tem e os sintomas que você tem. Porque nem a doença você disse que tem, porque você pode errar, né? Você fala dos sintomas. Quando você vai para um advogado, você não chega para o advogado e fala, doutor, faz uma petição inicial. Você nem sabe o que é petição inicial. Você fala do problema e o advogado ajuda você, através de um diagnóstico, mostrando o que é que ele vai fazer. Tá? E muitas vezes você nem sabe o nome, se é habeas corpus, se é... Enfim, eu não sou advogado, sei de alguns termos, mas basicamente a gente nem sabe dos nomes todos. E eu fico impressionado quando o corretor ele chega para conversar com um cliente e o cliente é que diz o preço, o cliente que diz como é que vai vender, do jeito que vai vender. Eu entendo que o imóvel é do cliente, mas o cliente ele não está no mercado imobiliário. Exatamente. O cliente não vende imóvel todo dia. Talvez o cliente nunca tenha vendido um imóvel na vida. Então, para isso, o corretor precisa ser preparado, precisa ser posicionado, entender profundamente aquele mercado, fazer uma análise comparativa de mercado. E quando a gente fala, Vini, e você sabe bem disso, que análise comparativa de mercado não é dos imóveis que estão sendo vendidos e a que preço estão sendo vendidos. Esse é um erro crasso. Na verdade, para você fazer uma análise comparativa de mercado e definir o preço correto do imóvel, você tem que verificar quais foram os imóveis vendidos na região, quanto tempo demorou para vender aquele imóvel e por que preço foi vendido aquele imóvel. E aí você fala, Peixoto, como é que eu vou saber disso? É simples. Se você estiver posicionado, se você for um especialista no bairro, você vai conseguir, porque você sabe o que está acontecendo. Inclusive, você conhece e passa a conhecer outros corretores de imóveis. Então, fundamental fazer esse estudo de mercado para precificar corretamente o imóvel. Porque se você não precificar corretamente, você não vai vender, você vai se desgastar. Então, é muito melhor, por mais que você goste do cliente, por mais que você goste do imóvel, não faça negócio com clientes, não inicie um negócio com clientes que querem precificar o imóvel de maneira errada. Eu costumo sempre fazer um paralelo em relação a carro. Se for vender um carro numa loja, numa concessionária, ligar na concessionária para deixar esse carro à venda, a primeira coisa que eles vão te falar é, traz aqui pra gente avaliar. Ninguém pergunta, Peixoto, quanto você quer no seu carro?
Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, né, Vini? Você, mais uma vez, me ensinando é exatamente isso. Até vendedor de carro faz isso, né? Traz para você avaliar. Infelizmente a gente não pode pedir para o cara levar um imóvel dele. Né? Que vai ser Mas dá pra gente ir lá e ajudar o cliente dessa forma. E no geral, Peixoto, no mercado automobilístico a gente tem a tabela FIPE que ajuda a definir o valor do carro. No Brasil não, né? No Brasil, em relação a imóvel não tem. Nos Estados Unidos tem o MLS que você consegue analisar quanto tempo, quais foram os valores vendidos, então facilita um pouco o trabalho. No Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. E seguindo essa linha da tabela FIPE, os carros nunca são vendidos pela tabela FIPE, né? São sempre vendidos abaixo. Então, imóvel é a mesma coisa. A gente não pode querer um imóvel na tabela FIPE. Dificilmente eles vão ser vendidos pela média da região ou porque está sendo praticado ali na região. É sempre abaixo, pelo menos no nosso momento de mercado, sempre abaixo do que, de fato, as pessoas estão pedindo. Até porque, Vini, os imóveis que estão sendo vendidos na região, normalmente, são vendidos por corretores que não têm essa musculatura, esse conhecimento, e aí o cliente pede, eu quero 15 mil reais o metro quadrado, o corretor não pensa e já faz as contas da comissão, já começa a gastar o dinheiro do imóvel que não vendeu, e o imóvel, na verdade, teria que ser vendido por 10, 11 mil reais o valor do metro quadrado. E algumas vezes acontece, eu já vi isso, de pessoas quererem vender por um preço, isso é mais raro, evidentemente, e o corretor fala, não, a gente consegue vender por um preço maior e apresenta, através desse estudo de mercado, com análise comparativa de mercado, o valor correto. Então, posicionamento, primeiro passo, dossiê do corretor para se apresentar e fazer a primeira venda, que é você mesmo, e depois você tem, claro, o estudo de mercado daquele imóvel. Com o imóvel precificado, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer, Peixoto? Como tudo na vida, na área de vendas, é fundamental que você crie uma estratégia de marketing para vender aquele imóvel. Tá? Então, é fundamental que você apresente para o cliente qual a estratégia de marketing que você vai utilizar para fazer aquela venda. Para isso, você tem que fazer um plano de marketing do imóvel, é claro. E esse plano de marketing, você vai se comprometer com o cliente, qual a estratégia que você vai fazer, ou seja, você vai divulgar onde, quais são os veículos, quando, se vai ter destaque, se não vai fazer foto profissional. É inadmissível hoje não ter foto profissional. Enfim, tudo, absolutamente tudo que diz respeito a marketing para vender aquele imóvel, você vai fazer um planejamento e vai entregar para o cliente. Até porque, Vini, o que a gente percebe muito é que as pessoas acham que 6% de comissão é um valor, é um montante alto para a venda do imóvel. E eu concordo que quando o trabalho não é bem feito. Na verdade, 1%, quando o trabalho não é bem feito, é alto. Exatamente. Até porque possivelmente ele não vai conseguir vender aquele imóvel. O que a gente vê muitas vezes é corretores que têm 500, 600 imóveis na sua carteira, ele nunca nem visitou o imóvel e às vezes a venda é sorte ou na verdade não tem venda, tem um comprador que é aquele imóvel que fica desesperado à procura do corretor, porque o corretor sequer atende celular. Agora, quando você tem um processo competente e correto, é fundamental que você tenha um plano de marketing, que você crie uma estratégia e que você invista dinheiro para vender aquele imóvel. Ora, você vai vender um imóvel de R$1 milhão, você vai ter 60 mil de faturamento. Não faz o menor sentido você não gastar nada para tentar vender aquele imóvel. E mais espantoso ainda são os corretores que esperam que a imobiliária façam essa divulgação, que as imobiliárias façam essa divulgação. Por quê? Porque o corretor, ele é certamente a pessoa mais importante no processo e aquilo é um investimento que ele precisa fazer para fazer aquela venda e colocar, claro, isso no plano de marketing do imóvel. Tá? Então, são passos: posicionamento, dossiê do corretor, estudo de mercado e plano de marketing. E aí você vai investir dinheiro, Vini, você vai dedicar tempo para fazer aquela negociação, você vai criar uma estratégia para fazer todo aquele trabalho. Ora, não dá para fazer de graça. E é engraçado, por falar nisso,
que muitos corretores que fazem esse tipo de trabalho, ao final da entrega do plano de marketing, o cliente pergunta quanto é que ele vai cobrar. Já passou por isso? Já, várias vezes. É a melhor sensação. É a sensação que o trabalho foi bem feito ali. É porque você gera valor, né? Exatamente. Você gera valor. Exatamente. E acho que a melhor coisa, quando as pessoas... Uma pergunta para você, quando alguém chega para você, para o corretor treinado que faz isso, e pergunta, mas quanto é que eu tenho que pagar? Qual é a resposta que você dá? Nada. Você paga os 6% quando a gente vender o imóvel. Ou seja, nós trabalhamos por success fee. Boa. Por fee de sucesso. A gente só trabalha, só recebe alguma coisa se a gente tiver sucesso na negociação. E é uma sensação maravilhosa. Concordo. Né? E para isso, claro, aí sim tem um passo seguinte, que é o compromisso, o pacto que você tem com aquele cliente. E o pacto que você tem com aquele cliente tem que ser transferido, evidentemente, para o papel, ou no nosso caso, muitas vezes hoje a gente usa DocuSign, que é tudo digital, mas tem que ser transferido para um documento, onde o cliente vai assegurar que você é o gestor daquela venda. E quando a gente fala o gestor daquela venda, é que não é necessariamente você que vai fazer a venda do imóvel. Né? Porque uma das coisas que a gente sugere fortemente é que você pegue aquele imóvel e divulgue em toda a rede para que outras pessoas, outros agentes imobiliários que tenham clientes compradores possam ir visitar junto com você, claro, como corretor, aquele imóvel e você possa apresentar. Tanto é que a gente faz visita safari. Outro dia eu estava numa palestra, o pessoal, o que é visita safari? Na verdade, visita safari, vamos pegar o safari lá na África, o que a gente faz? Muita gente entra num carro e vai olhar o safari. E a visita safari nada mais é do que você convidar alguns corretores para irem ao imóvel e para observarem o imóvel e conhecerem esse imóvel para que eles possam vender. E aí, no caso da venda, esses honorários, essa comissão de 6% é dividido. Então, é fundamental que você, como coordenador, como gestor daquela venda, você tenha um documento dando um período de 6 meses, por exemplo, dando a garantia de que você pode investir e se aquele imóvel for vendido, claro, você vai receber parte da comissão. Boa. E dentro disso, dentro do plano de marketing, tem algumas coisas que são praticamente obrigatórias no dia 1 da captação. Quais são, Peixoto? Bem, imagina só que a gente fez o posicionamento, a gente fez o dossiê do corretor, avaliou o preço da maneira correta, fez o plano de marketing, assinou um contrato, um pacto, né, um contrato de exclusividade de gestão, se comprometendo inclusive com algumas coisas com o cliente. E aí começa o trabalho, porque primeira coisa, você tem que fazer a fotografia profissional, muitas pessoas fazem filmagens profissionais, então esse é um trabalho que é fundamental você fazer, você investir tempo numa boa descrição do imóvel, você investir tempo, como eu falei há pouco, numa fotografia profissional, investir recursos, faz um acordo com um fotógrafo, como lá Complete eu sei que tem, faz filmagem do imóvel, dependendo do imóvel, procura entender com clareza. Tanto é que a gente sugere que o corretor tenha no máximo 15 imóveis, no máximo 15 imóveis nas suas captações. Na sua carteira, exatamente. Exato. Na sua carteira. Então, você faz a fotografia e aí você prepara um dossiê do imóvel. Né? Esse dossiê do imóvel nada mais é do que uma apresentação desse imóvel de maneira mais consistente, onde cada um desses imóveis que você captou, vai ter uma espécie de um folder com as fotos, com os dados, o que é que tem ao lado, se tem berçário ao lado, se tem escola, se tem padaria, quem é o encanador da região, quem é o marido de aluguel da região, se tem bar, se tem balada. Então, e você pode dizer, Peixoto, mas isso dá um trabalhão. Aí a gente volta para o item 1, que é o posicionamento. A partir do momento que você está posicionado e você é especialista, você faz isso uma vez, como você bem disse, e aí você vai agregando valor ao longo do período. Tá? Então, você faz esse dossiê do imóvel e você apresenta para as pessoas que têm interesse em alugar ou comprar esse imóvel. Eu tenho absoluta certeza que essa vai ser uma ferramenta importante para a hora da venda do imóvel. Sem dúvida. E muitas vezes eu vejo, Vini, clientes olhando os imóveis
o corretor mostra um imóvel e ele esquece de uma das coisas principais, que é apresentar a redondeza, que é apresentar ali os lugares ao lado. E você vai apresentar o quê? Você vai apresentar a igreja católica que tem ao lado? Depende, você tem que entender quem é o cliente. Exatamente. Por isso que é muito importante perguntar. De repente você fala para um senhor e uma senhora que estão se mudando e querem um lugar tranquilo, tem uma balada do lado que é maravilhoso para quando os netos deles forem lá e tal. E o cara não se muda para lá, não compra imóvel, justamente por conta de uma informação equivocada. Aliás, por falar nisso, se esse cliente que você está levando lá, esse senhor e essa senhora, e você descobre que eles estão se mudando de outro lugar para uma balada, e esse imóvel que eles gostaram, que eles estão visitando, tem uma balada do lado, nada mais correto, concordo, mais justo, mais honesto do que você falar para eles que esse, apesar de ser um apartamento, um imóvel, uma propriedade muito boa, tem uma balada e que pode ir de encontro com os desejos deles. Então, mais uma vez, o corretor ele precisa cada vez mais olhar a longo prazo, porque isso é que vai fazer com que ele fidelize clientes, que ele tenha uma carreira de sucesso e que todo dia ele não tenha que começar, e sim continuar a fazer um bom trabalho. Show. Então, com tudo isso, posicionamento, dossiê do corretor, o estudo de mercado, plano de marketing, o imóvel exclusivo, fiz as fotos, tô com um dossiê na mão, eu jogo isso para o mercado ou eu fico para mim, Peixoto? Sem dúvida nenhuma, e aí eu falei exatamente da visita safari, é fundamental que as pessoas saibam desse imóvel, que está disponível esse imóvel, que você faça parcerias com outras imobiliárias, com outros agentes, que você divulgue esse imóvel. Esse é o grande trabalho que você precisa fazer. Como eu disse, você é o coordenador da venda, o gestor da venda. E uma das coisas bacanas, Vini, quando a gente vai, por exemplo, para os portais hoje, você vê vários imóveis, aliás, um imóvel com várias fotos, vários preços do mesmo imóvel, muitas vezes até iguais, em diversas imobiliárias e com vários preços. A partir do momento que você tem apenas um corretor tomando conta desse imóvel, você consegue uniformizar a questão do preço e não prostituir esse produto. Tá? Então, é fundamental que você busque parcerias com outros agentes. É claro, quando você está numa empresa como a nossa, como a Remax, que tem esse DNA, isso tudo se facilita bastante. É muito mais facilitado. Agora, quando você não está e está sozinho, o trabalho é muito maior. Mas dá para fazer, sem claro, dúvida, mas dúvida. O trabalho é muito maior. E, então, depois de todos esses passos, a principal coisa que o corretor tem que fazer, então vai fazendo as ações e aí ele fala para o cliente só quando chega uma proposta? Vini, você sabe que a maior reclamação que existe junto aos corretores e para os corretores e sobre corretores de imóveis é que eles desaparecem, né, quando eles pegam uma captação. Normalmente você fica desesperado quando você está, e aí eu estou falando com o cliente, ou como cliente, você fica desesperado quando você coloca um imóvel para um corretor vender e o corretor desaparece. Esse é o grande problema. E ele desaparece por várias razões. Primeiro, porque ele está correndo atrás do rabo. Muitas vezes. Ele está com 500 imóveis, ele não sabe o que fazer, está em várias regiões. Muitas vezes não é... A grande maioria das vezes, inclusive, não é má fé. É falta de competência, é falta de percepção, é falta de orientação. Então, o corretor desaparecer é o grande problema existente hoje no mercado. Então, esse é o último passo dos 9, né? Então, você começa com posicionamento, dossiê do corretor, estudo de mercado com avaliação correta e precificação certa, plano de marketing, exclusividade, fotografia, dossiê do imóvel, faz parcerias e aí o acompanhamento, que também, Vini, e você sabe disso, deve ser colocado no contrato. Sim. Ou seja, eu vou chegar para o cliente e vou falar de quanto em quanto tempo o senhor quer receber o reporte,
né, o relatório do imóvel. E aí o cliente, e é bom você fazer isso semanalmente para você não perder o vínculo com o cliente. E tomar café semanalmente com esse cliente. Lembre-se, ele é dono de um produto de R$1 milhão, por exemplo, e que você vai receber R$60 mil na hora que você vender. Então, é fundamental que você esteja muito próximo desse cliente. Sem dúvida. Inclusive para virar, muitas vezes, um pouco o rumo das negociações. E para você fazer isso, você tem que ter credibilidade junto ao cliente. Então, semanalmente, se encontra com o cliente, semanalmente, formaliza o que aconteceu com o imóvel para o cliente. Mas, Peixoto, e se uma semana não tiver nenhuma visita, nem nenhum contato? Fala isso para o cliente. Mas não é falar para o cliente que não teve nenhuma visita, nenhum contato apenas. É que você divulgou no portal Zap, no portal da Remax, no portal do Viva Real, no Imóvel Web, blá, e não surgiu nada. Fala para ele. Na segunda semana não aconteceu nada. Fala para ele a mesma coisa. E aí, amigo, na terceira semana, você vai ter que mexer no preço, porque possivelmente você se equivocou no preço, no momento de mercado, porque se o imóvel está bem fotografado, com uma boa descrição, sendo divulgado, inclusive para parceiros, se não está tendo demanda, eu tenho a mais absoluta certeza que o grande problema é o preço. Concordo. E você precisa dar uma mexida no preço. Exato. Peixoto, show de bola. Só para a gente recapitular, então, os 9 passos são posicionamento, dossiê do corretor, estudo de mercado, plano de marketing, exclusividade, foto profissional do imóvel, dossiê do imóvel, parcerias e acompanhamento. Qual a chance de um corretor que faz todos esses 9 passos e os passinhos desses 9 passos dele ter sucesso? Vini, eu afirmo a você, com toda a história que a Remax tem, de uma empresa que vende um imóvel a cada 30 segundos, da empresa que mais vende imóveis no mundo, quando você faz todos esses 9 passos de maneira correta, completa, 100%, com toda a competência, eu diria que é praticamente impossível você não vender esse imóvel. Concordo. É praticamente impossível. Se você precifica bem. Agora, isso é uma engrenagem. Se um desses passos, sobretudo a questão da precificação, tiver errado, você vai ter problema e o resto não vai funcionar. Exato. Peixoto, muito obrigado por ter participado do podcast. Tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito os agentes da Remax, os agentes que não são da Remax e também aquelas pessoas de outros ramos que estão ouvindo, que podem adaptar isso. Queria que, por último, você só deixasse como que as pessoas podem te acompanhar, onde podem achar o Peixoto. Primeiro, Vini, eu queria, antes de me despedir, agradecer a você por fazer parte da Remax no Brasil, da família Remax no Brasil. Você é um cara que tem feito muita diferença na vida das pessoas, na minha vida pessoalmente, tanto você quanto a sua família. Vocês fazem parte de maneira excepcional. A vinda de vocês para a Remax fez toda a diferença na minha vida, na vida da Remax. Então eu queria de fato agradecer a você, obrigado, agradecer sobretudo o empenho e o compromisso que você tem de mudar a vida das pessoas. Para me acompanhar é simples, Instagram, @PeixotoAcioli, ACCYOLI, ou nas melhores livrarias. Você pode encontrar meu livro, um livro que eu lancei há pouco tempo, agora em setembro de 2019, e está ouvindo esse podcast ainda no ano de 2019, faz pouco tempo. Se você já foi para 2020, já faz algum tempo. Então o livro se chama Excelência para Obstinados. Pague o preço e assuma a responsabilidade do seu sucesso. É isso aí, Vini. Muito obrigado pelo carinho e vamos que vamos. Bora, Peixoto. Último convite para você, aproveitando. Vamos gravar depois um podcast sobre o seu livro? Vamos sim, vamos para cima. Fechado. Valeu, Peixoto. Valeu, pessoal que ouviu o podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram também, @capelavini, ou pelo e-mail viniciuscapela@remaxcomplete.com.br. Valeu e até o próximo episódio.